Então, comecei a gravar. Bom dia, gente. Bom dia. Vocês estão vendo os slides? Estamos. Tá aí a fisiologia do sistema endócrino, né? Uhum. Bom, então, quando a gente fala de sistema endócrino, o sistema endócrino, então, está relacionado com aquilo que a gente já conhece, que são os hormônios, né? Então, a gente vai entender um pouquinho aonde que esse hormônio é produzido, o que eles fazem de uma maneira geral. Quando se fala de controle do corpo, né? Controle, assim, no sentido de promover a homeostasia, né? A manutenção da homeostasia, que é o termo que a gente vem conversando desde o início, né? O que é homeostasia? A manutenção do equilíbrio interno. Né? Então, nós temos lá o sistema nervoso, que foi um dos primeiros temas que a gente veio estudar, né? Então, o sistema nervoso, ele age de uma maneira muito rápida no controle do organismo, mas existe um outro sistema também que vai manter essa homeostasia, que é o sistema endócrino, né? Como ele é a base o funcionamento dele é a base de substâncias denominadas hormônios, a circulação hormonal ela é um pouco mais, pode ser rápida, mas também pode ser lenta, tá? Então, a durabilidade para a manutenção da homeostasia, ela é bastante variada, diferentemente do que ocorre no sistema nervoso. Tá? Então, são dois grandes sistemas importantes que trabalham juntos na homeostasia do organismo. Então, os hormônios, né? Deixa eu ver se eu faço um compartilhamento aqui. Como é que aparece aí para vocês? Fica na tela toda. Tela toda? Ah, então vai ficar. Eu vou colocar desse jeito. Que eu achei que aparecia só. Só aparecia metade. Aparecia metade. Às vezes eu tenho esse probleminha. Bom, então, eu estava falando de hormônios, então qual é a definição de hormônios? São moléculas secretadas pelas células que alteram a atividade fisiológica de células-alvo. Tá? Então, hormônios são substâncias químicas que são produzidas em uma célula ou um grupo de células. Essa substância química, ela viaja pelo organismo, né? Ela é transportada pelo organismo até alcançar uma célula-alvo desse organismo, tá? Então, significa que essa substância, ela pode atuar, né? Ela pode ser produzida e atuar num local ou a longas distâncias. No geral, o que os hormônios fazem? Né? Então, eles participam da regulação de várias atividades, tá? Então, que regulação é essa? Por exemplo, da composição química e do volume do meio interno. Como assim, regulação da composição química? Então, por exemplo, existem hormônios que controlam, hormônios que controlam a síntese de substâncias no organismo, tá? E aí ela também vai participar desse volume. Quando falo de volume, é o líquido, né, que possa fazer parte do sangue, que está no espaço intersticial, que está dentro da célula, né, compondo o citoplasma celular, tá? Então, esses hormônios, eles vão promover a regulação de todos esses elementos, tudo que a gente tem visto lá de controle de sódio, de potássio, de glicose, de aminoácido, né, tudo isso existe uma participação muito grande da ação hormonal. Aqui estou falando também que eles participam do metabolismo e do balanço energético, tá? Então, os hormônios, eles são responsáveis pelas reações que... Alguns hormônios são responsáveis pelo metabolismo, né? Metabolismo, lembrando que são as reações químicas que acontecem no nosso organismo, tá? Então, eles vão controlar, aumentando essa atividade, ou diminuindo, conforme a demanda do organismo, né? Porque essa demanda do organismo também vai depender da atividade no qual a gente está realizando.
E aí ele vai controlar esse balanço energético, né? Que é o equilíbrio energético, que é a presença de ATP, né? Então, nós precisamos de ATP para que aconteça esse metabolismo. Eu vou parar um pouquinho o compartilhamento, que eu tô vendo que tá piscando aqui, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Deixa eu parar aqui. Tem alguém me chamando aqui? Não. Os hormônios, eles participam também do ritmo circadiano. Vocês sabem o que é esse ritmo circadiano? Já ouviram falar? Eu não sei o que é, não, mas já ouvi, Bru. Fernando? Eu não, professor, nunca ouvi, não. Cauã? Acho que Cauã tá com probleminha de conexão aí. Então, aí o que acontece aqui? Opa! Então, o que é ritmo circadiano? O ritmo circadiano é esse ritmo biológico do período de 24 horas. Então, durante o período de 24 horas, o nosso corpo oscila de maneira regular, né? Então, por exemplo, a gente tem a temperatura do corpo, né? Qual que é a temperatura do corpo? A temperatura do corpo sempre fala, né? 36,5. Só que existem períodos desse período de 24 horas que a temperatura está mais baixa, né? A gente está com a temperatura do corpo um pouco mais baixa, que mais ou menos em torno das 4 horas da manhã. E tem um período do dia, dessas 24 horas, que a temperatura do corpo está mais alta, né? Que é o final do dia. Tá? Então, essa oscilação, ela é normal. Tá? Então, o ritmo circadiano, eles nos adapta a esse período de 24 horas, que é o período de claro e escuro. Eu acho bastante interessante o ritmo circadiano, porque ele também determina nossas atividades, né? Então, por exemplo, como assim nossas atividades? Qual período você é mais ativo? Né? No período da manhã, no período da tarde, no período da noite, de madrugada, né? Então, cada indivíduo apresenta o seu ciclo o período de rendimento maior, tá? E ele está determinado por esse ritmo circadiano do organismo. Ele acompanha, né, as atividades fisiológicas e metabólicas do organismo. Então, ele vai regular isso. Os hormônios também participam da contração das fibras musculares lisas e cardíacas. Então, presença de hormônios, né, eles também vão promover essa regulação. Lembrando que a musculatura lisa é aquela musculatura que controla, aliás, que estão presentes nas vísceras, né? Então, por exemplo, o músculo liso que faz parte dos bronquíolos, o músculo liso que faz parte do útero, o músculo liso que faz parte dos vasos sanguíneos, tá? Então, aqui a gente tem essa musculatura. E a cardíaca. Então, não é apenas, essa musculatura lisa e cardíaca não é apenas pelo controle do sistema nervoso, tá? Ele também tem um controle através dos hormônios. Ele controla as secreções glandulares, né? Então, vai participar da secreção de outras glândulas do corpo e participa também de algumas atividades do sistema imunológico, né? Tá? Então, ele também vai participar nessas atividades. Percebam, então, que os hormônios, eles controlam diversas atividades, né? Participam, na verdade, na regulação, né? Quando fala da regulação, são aqueles mecanismos de feedback, tá? Os feedback negativo. Também pode participar do feedback positivo, mas principalmente dos feedbacks negativos, tá? Então, ele vai, quando fala de regulação, é nesse sentido que eu tô dizendo, tá? Dos mecanismos de feedback. Os hormônios controlam o crescimento e o desenvolvimento, tá? Então, quer dizer que o nosso crescimento... Até coloquei uma figurinha ali do bebezinho aqui em cima, não? Tem um bebezinho aqui, as diferentes faixas etárias até tornar adulto, né? Tá? Então, quer dizer que todo esse período de crescimento e desenvolvimento, os hormônios estão atuantes para permitir o crescimento das estruturas corporais.
tá? Então, os hormônios, eles participam para esse aumento, né, das estruturas que fazem parte do corpo. E lembrando, né, que não é só durante essa fase, tá? Que os hormônios também atuam durante toda a nossa vida, regulando diversas atividades de crescimento do nosso corpo. Quando falo crescimento, na fase adulta, né, significa que os tecidos, eles continuam a sua etapa de renovação celular, né? Então, o exemplo que eu sempre cito é a pele, né? A pele está em constante renovação. Apesar dela sofrer um processo de envelhecimento, ela está em constante renovação, tá? Então, os hormônios, eles controlam esse crescimento. Regulam o funcionamento, e finalmente aqui regulam o funcionamento dos sistemas reprodutores, né? Então, os hormônios que a gente mais conhece relacionados ao sistema reprodutor é o estrógeno, a progesterona na mulher e a testosterona no homem, né? Então, eles vão regular, os hormônios regulam o funcionamento desses sistemas. O que faz uma substância química ser um hormônio, né? Qual a característica para que aquela substância seja um hormônio? Então, hormon vem do grego, que significa hormônio, né? Esse hormônio, o hormônio significa excitar ou colocar em movimento, tá? Então, o hormônio tem esse significado, né? Da ação, do movimento. E as moléculas secretadas pelas células que alteram a atividade fisiológica de células-alvo no corpo, onde exerce seu efeito em concentrações muito baixas, tá? Então, significa que eu não preciso ter uma quantidade muito grande do hormônio para que a célula-alvo realize a sua atividade. Não, só um pouquinho desse hormônio já é o suficiente para que haja esse efeito, tá? Então, não é a quantidade que determina a ação, tá? O que vai depender ali é a presença de receptores localizados na membrana plasmática. Então, a gente volta lá, lembra? A membrana plasmática é formada de fosfolipídios. No meio daquele fosfolipídios existem as proteínas, que são as proteínas de transporte, né? Existem vários tipos de proteínas, uma delas são aquelas proteínas de transporte que controlam a passagem de íons, passagem de diversas substâncias. E naquelas proteínas de transporte, nós temos receptores, né? São pequenos elementos conectados às proteínas. Então, o que vai determinar a ação de um hormônio é a presença desse receptor na proteína de transporte. Aqui só um exemplo, né, do hormônio, do ciclo feminino, para a gente ter uma ideia da ação hormonal, né? Então, a mulher, ela sofre a ação, aqui a gente tem o FSH, o LH, o estrógeno e a progesterona, que são 4 hormônios. Opa. São 4 hormônios, né? Esses quatro hormônios, aqui a gente tem um ciclo de 28 dias, né? Então, olha o que acontece durante esse período de 28 dias, né? Então, os hormônios oscilam de níveis mais baixos a níveis mais altos, dependendo da fase. E aí, esses hormônios, eles vão apresentar uma ação sobre o ovário e o útero, né? E aí, ele vai gerar toda essa mudança, alterações de elementos que estão no ovário e alteração estrutural mesmo no útero. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem, tá? Propriedades dos hormônios. Ai, tá um negócio aqui que tá piscando, eu não tô conseguindo fazer parar. Pronto.
Então, propriedade dos hormônios. Para que um hormônio seja um hormônio, ele precisa de alguns critérios, tá? Então, por quê? Porque a gente tem, o organismo tem tantas substâncias, tem tantos fatores de regulação, que para ser um hormônio, ele precisa ter esses critérios, tá? Aqui eu queria colocar um parênteses, quando a gente fala de glândula, né, de hormônios, né? Então, esses hormônios aqui eles são secretados de algum lugar, né? Então, eles podem ser secretados, por exemplo, a partir de uma única célula ou por um grupo de células, tá? Então, por exemplo, os hormônios que a gente mais conhece, né? Aqui a gente tem uma figurinha, por exemplo, do corpo, né? As partes onde estão laranjas representam as glândulas que a gente mais conhece, tá? Então, quais são as glândulas? Que glândulas, então, é um conjunto de células, um grupo de células, né? Formado por um grupo de células, e essas glândulas secretam hormônios. Bom, então, quais são? A gente tem aqui essa estrutura bem pequenininha, chamada de hipófise, tá? A hipófise está alojada lá na região entre os olhos, tá? Na região assim profunda, na região entre os olhos, tá? A hipófise está o tamanho de uma ervilha. Depois a gente tem aqui uma outra glândula bem pequenininha, que é a glândula pineal. Ela deve ter menos de meio centímetro de diâmetro, tá? Olha o tamanho dessa glândula, mas essas duas glândulas aqui, apesar do seu tamanho, elas apresentam uma dimensão bastante grande em relação à sua secreção. Aqui, quais são as glândulas que fazem parte do nosso organismo? Temos a hipófise, a glândula pineal, né, que fica lá atrás. Na região do pescoço, a gente tem a glândula tireoide, né, que todo mundo, principalmente as mulheres, né, numa faixa etária, começa a apresentar alterações da glândula tireoide. Não sei se vocês conseguem observar que tem 4 pontinhos com laranja num tom laranja mais escuro aqui, tá? Essas quatro ervilhinhas, né, que realmente tem o tamanho de uma ervilha, são as glândulas paratireoides, tá? Então, aqui são 4 glândulas paratireoides, são bem pequenas. E aí, essa tireoide e a paratireoide trabalham de maneira sinérgica, né? Principalmente para o controle do nível calcêmico no sangue. Aqui, desculpa, aqui eu tenho uma glândula chamada timo. Tá vendo que ela tá cinza, né? Porque, assim, até então, quando se fala da glândula timo, a glândula timo está relacionado com desenvolvimento de células do sistema imunológico, e ela está ativa no período de desenvolvimento e crescimento. Depois, quando chega a fase adulta, essa glândula se torna, entre aspas, inativa, tá? Mas existem estudos falando que essa glândula, apesar dela estar lá e parecer que está inativa, ela apresenta uma certa atividade, tá? Mas a maioria dos livros vai trazer que na fase adulta, essa glândula não tem atividade, mas está relacionado ao sistema imunológico do corpo. Aí temos esta glândula que fica atrás do estômago, que é o pâncreas, tá? Então, o pâncreas a gente conhece que é aquela glândula que produz a insulina e o glucagon, né? Que regulam os níveis glicêmicos no sangue. Temos aqui um par de glândulas que ficam sobre os rins, que são as glândulas suprarrenais. Esse aqui, as glândulas suprarrenais são super importantes, porque elas mimetizam o sistema nervoso simpático, tá? Então, para potencializar a ação do sistema nervoso simpático naquele momento de estresse ou luta, a glândula suprarrenal, ela produz cortisol, né? Cortisol e
que é aquela substância que é secretada principalmente em estado de estresse, né, do corpo. Tá? Então, ela é bastante ativa também. Mais embaixo, existem as glândulas, aqui, né, um rapazinho, então a existência dos testículos, e nas mulheres os ovários, tá? Então aí nós temos aí esses pares de glândulas, tá? Os testículos e os ovários. Então quando falam de secreção glandular, geralmente são a partir desses elementos maiores que a gente acaba ouvindo falar, tá? Mas a gente não pode esquecer que os diversos tecidos do nosso corpo, além dessas estruturas, né, e a gente foi vendo isso durante as aulas, que existem células produtoras de hormônios, que no caso são as células isoladas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a mucosa do intestino, né? A mucosa do intestino, aqui onde aparecem esses pontos mais claros aqui, são células caliciformes, tá? Então, eu sei que isso aqui é a mucosa do intestino. Então, fazendo parte desta mucosa do intestino, existem células específicas também que produzem hormônios e que esses hormônios, eles podem agir de maneira local ou à distância, né, atuando em pontos, em células-alvos distantes do local da sua produção. Também temos células do sistema imunológico, né? No caso aqui, ó, aqui é uma série de células que fazem parte do sangue, tá? Então, são os elementos figurados do sangue, então temos diferentes tipos, a gente faz um hemograma, né? E quando a gente faz esse hemograma, tem uma tabelinha, né, informando, tantos por cento de tipo celular, né? Então, quando a gente analisa o hemograma completo, vai aparecer essa informação. Tá? Então, a presença dessas células do sangue, e essas células do sangue, algumas, né, delas, como por exemplo os linfócitos, tá? Esses linfócitos, eles são responsáveis pela produção de anticorpos, né? E também serão responsáveis pela produção dessas substâncias chamadas de citocinas, que também agem como se fossem hormônios. Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor? Entrou. Vamos lá. Bom, outro critério para que o hormônio seja hormônio é que eles precisam necessariamente ser produzidos e eles serão produzidos e serão secretados no sangue, tá? Então, a circulação, ela vai ser através do sangue, não de outra forma. Então, essa é uma característica. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem a glândula tireoide, a suprarrenal, eles produzem as substâncias que vão ser lançadas no sangue, e a partir da circulação sanguínea, esses hormônios vão alcançar as suas células-alvo, tá? Aqui vale um parênteses também em relação aos ecto-hormônios, né? Então, o que são ecto-hormônios? São aqueles hormônios chamados de feromônios, né? E a gente já ouve falar que no mundo animal, né, existem os feromônios que os animais se atraem a partir destas substâncias, tá? No ser humano também existem essas substâncias, tá? E tem gente até que vende, né? Algumas dessas substâncias, tá? Não sei a fidedignidade dessas substâncias, mas que elas existem, né? Então, quando fala assim, tem que ter uma química com determinada pessoa, né? Então, quando fala que você tem uma química com determinada pessoa, está se referindo ao feromônio, tá? Então, existe realmente essa conotação, ela tá por aí, né? E realmente é fato e ela é comprovada cientificamente. Então, o outro critério, né? O outro critério é que os hormônios são transportados para alvos distantes, tá? Então, por exemplo, eu falei lá da glândula pineal e da hipófise, né? Então, a glândula pineal e a glândula hipófise,
Na verdade, mas na verdade mesmo é a glândula hipófise, tá? A hipófise que é ela que fica na região entre os olhos, né? Na profundidade dos olhos. Tá? Então, a glândula pineal, ela secreta hormônios que irão controlar outras glândulas. Então, continuando. Então, como eu estava dizendo, né, a gente tem lá a glândula, a hipófise, né? Então, a hipófise secreta diversos hormônios, né? Então, a gente não pode subestimar o tamanho, ela secreta diversos hormônios, e esses hormônios é que irão controlar os outros hormônios que são secretados de outras glândulas, tá? Então, quer dizer que existe um mestre ali, né, que controlam as glândulas, que na verdade é a glândula hipófise. E aí, quem controla a hipófise? Né? Então, quem controla a hipófise, aliás, a glândula hipófise, é o hipotálamo, tá? Então, o hipotálamo é uma parte é uma porção do sistema nervoso central, ele pertence a uma divisão chamada de diencéfalo, tá? Então, existe uma divisão do sistema nervoso chamada diencéfalo e é lá no hipotálamo que há o controle dessa glândula. Então, olha só, os hormônios são transportados para alvos distantes, tá? Então, sempre ele vai ser produzido num local e pode agir em outro local muito distante do corpo. Aqui a gente tem os fatores de crescimento, né? Então, os hormônios, nem sempre ele vai receber o nome hormônio, né? Ele vem com o termo fator, tá? Então, a gente tem os fatores de crescimento. Todos os hormônios, eles possuem fatores. Fator de inibição e fator de liberação, tá? Então, quer dizer que não é simplesmente o hormônio vai ser secretado e vai agir. Não, existem ainda um controle ali, que são os fatores de liberação e de inibição. Tudo vai depender da regulação dos mecanismos de feedback. Então, a gente tem fator de liberação, de inibição, e também os hormônios liberadores e hormônios inibidores. Já colocou. Opa! Quando a gente. Gente, eu pedi para vocês mutarem o microfone. Então, quando a gente começa a colocar que tem fatores, né? Então, para um hormônio, eu já tenho um fator de inibição e um fator de liberação, na verdade, já são 3 substâncias para um hormônio, né? 2 substâncias a mais para um hormônio, né? Então, imagina a quantidade de substâncias que estão circulando no nosso organismo. E aí, quando eles não, quando a substância elas não se enquadram nestes critérios, elas não podem ser chamadas de hormônio, por isso que é chamado de fator, tá? Então, ó, muitas outras substâncias ainda não preenchem os critérios para serem determinados como hormônios, tá? Porque vai depender dessas características. Professora, Sim. tem uma dúvida, por gentileza. Sim. A hipófise, ela secreta, né? Diversos hormônios e controla os outros, certo? Isso. Ela é uma glândula também? É uma glândula. A glândula hipófise é uma glândula bem pequenininha, né? Tem mais ou menos no máximo 1 centímetro de diâmetro. Uhum. Secreta um hormônio. Na verdade, a glândula hipófise, ela tem uma porção que é glandular e a outra, ela é neuroendócrina. Ela não é completamente glandular, né? Ela tem uma porção que é glandular, né, que produz substâncias e secretam hormônios, mas a outra porção, ela é neuroglandular, ou seja, essa parte neuro significa que ela produz neurônios que produzem hormônios que são lançados na corrente circulatória. Uhum. Tá? Então, na verdade, ainda ela tem 2 porções. Aí ainda que, além de fatores, né, existem substâncias que agem como neuromoduladores. Aí seria, neste caso, também da adenohipófise, né, a parte dos neurônios que produzem substâncias, né, substâncias químicas, e que é lançado na corrente circulatória. Tá? Então, na verdade, esses neuromoduladores, o que eles fazem?
Eles agem, são substâncias secretadas por células endócrinas que vão atuar no neurônio. Lembra quando a gente estudou neurônio, potencial graduado, potencial de ação? Né? Então, esses neuromoduladores, como o exemplo aqui está colocado o CCK, né? Que é a colecistoquinina. A colecistoquinina nós estudamos no sistema digestório. No sistema digestório, então, esse hormônio é secretado pelas células do epitélio intestinal e esse neuromodulador ele vai agir sobre os neurônios que estão na parede do intestino ou nos neurônios do sistema nervoso central, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai modular os potenciais de ação. Modular os potenciais de ação, ou seja, são substâncias que podem favorecer os potenciais de ação ou inibir a sinalização elétrica celular, né? Como assim? Elas podem, por exemplo, atuar aumentando a quantidade de proteínas de canal na membrana plasmática, diminuindo a quantidade de proteína de canal nessa membrana. Então, quando fala de neuromodulador, significa que é uma substância secretada por uma célula endócrina que vai agir sobre o neurônio, alterando a sinalização elétrica desta célula. Outro critério para que o hormônio seja um hormônio não é a quantidade. Então, os hormônios exercem os hormônios exercem seu efeito em concentrações muito baixas, tá? Então, eu coloquei até uma escala aqui para a gente ter uma ideia de como que é essa concentração, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, a gente tem aqui, o valor de centímetro, né? Que a gente tem a ideia. Do centímetro para direita, vai aumentando a escala, né? E do centímetro para a esquerda, ele vai diminuindo a escala. Então, do centímetro por milímetro, a gente tem o valor de micrômetro, que normalmente o micrômetro é o que a gente utiliza para nível celular. E aí a gente entra no nanômetro e o picômetro, tá? Então, os valores de presença de hormônios ficam entre esses dois valores, entre essas duas escalas, entre o nanômetro e o picômetro. Então, percebam que a concentração é infinita, é muito, muito, muito baixa para que ele tenha efeito, tá? Então, não significa, quantidade não vai significar. O que vai determinar a ação hormonal, como eu disse, é a presença dos receptores nas membranas plasmáticas. Então, o nanomolar de 10 a menos 9 e o picomolar de 10 a menos 12, tá? Então, uma escala muito pequena. Outro critério, né? Os hormônios agem se ligando a receptores e geram responsividades variadas, né? Então, a gente tem que colocar em mente, então, que os hormônios, o que vai depender não é a quantidade, mas a presença dos receptores, tá? Então, aqui, por exemplo, tem uma célula adiposa, e exemplos, né, que a gente tem aqui é o tecido adiposo e o tecido muscular, tá? Então, lembra da célula, o núcleo, membrana plasmática. Na membrana plasmática, nós temos aquelas proteínas de transporte, tá? Nas proteínas de transporte, os receptores. O que está circulando no sangue? A insulina e a glicose. Da onde veio a insulina? A insulina veio do pâncreas, né? Secretou do pâncreas, agora está circulando pelo organismo, alcança qualquer célula do corpo. A glicose também, né? A glicose obtida a partir da dieta, está circulando lá no sangue, ou então é a glicose que veio do fígado. Percebam que o formato deles, tanto da insulina e da glicose, aqui é só uma representação, tá? A insulina e a glicose possuem receptores específicos para eles. Se isso aqui muda para o quadradinho, por exemplo, a glicose não vai conseguir encaixar. É que nem Lego, tá? A gente tem ali o
o receptor e o ligando, né? Isso aqui é o ligando. A insulina e a glicose são os ligandos, porque estão circulando no sangue e aí eles vão se ligar ao receptor. Então, na membrana plasmática, a gente tem o receptor específico para a insulina, né? Então, a insulina vem, se liga ao receptor da insulina, que está na membrana plasmática de qualquer célula. E aí, o que vai acontecer? Isso aqui é uma informação de que a glicose pode se ligar, né? Ao receptor, ao canal da glicose. Tá? Aqui ela permanece fechada, porque a insulina não ligou, né? Quando a insulina se liga no receptor, olha lá, o canal da glicose se abre e aí permite a entrada da glicose na célula. Tá? Então, assim, a gente tem aqui, então, por exemplo, aqui eu tenho uma substância, que é a insulina, que vai permitir a entrada da glicose, mas eu posso ter outras substâncias que vão agir bloqueando a entrada de glicose, tá? Então, aqui, tudo vai depender, tá? Então, as respostas ou responsividades celulares, elas variam muito de tecido para tecido, né? Imagina, por exemplo, o hormônio, né? O hormônio testosterona. O hormônio testosterona é produzido pelos testículos, está circulando no sangue. São todas as células do corpo que respondem à testosterona? Não, né? Então, assim, existem tecidos específicos que respondem à testosterona, tá? Por quê? Porque eu tenho um receptor específico para ele. Tudo bem aqui? Vocês entenderam isso? Ainda tá Bem, Entendi, sim. tá? E aí, o que acontece também é que esses receptores, qualquer receptor, tá? Não só da insulina. Esses receptores, eles não ficam constantemente na membrana plasmática. Ela pode estar lá, em um outro momento ela pode não estar lá. Tá? Porque existe uma dinâmica celular, e nessa dinâmica celular faz com que esses receptores estejam em determinado momento lá ou não, porque vai depender também do quê? De uma sinalização para que elas estejam expressas na membrana plasmática, tá? Então, pode ser, agora está na hora de ter mais receptor, agora não, tá? Então, também a variação de receptores na membrana plasmática. Aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo do fígado, né? Só para a gente ter uma ideia, a insulina, né? O receptor de membrana, ela vai desencadear uma cascata de reações no interior da célula, que vão gerar uma resposta à presença da insulina, à presença da glicose. Aqui o tecido nervoso, o metabolismo da glicose é totalmente... No tecido nervoso, o metabolismo da glicose é totalmente independente da glicose. Como assim? Dentre todos os tecidos, qual é o tecido que não pode faltar glicose? É o tecido nervoso. Tá? Então, os outros tecidos do nosso organismo, se tem uma alteração na disponibilidade de glicose, alguns serão ativados, outros diminuem a sua concentração, tá? Então, por exemplo, se começa a diminuir muito a concentração de glicose no sangue, qual hormônio que vai aumentar qual hormônio precisa ser aumentado na circulação sanguínea, né? Aí a gente tem o glucagon, né? Se diminui muito a concentração de glicose, eu preciso do glucagon. Se tem muita glicose, eu venho com a insulina. Tá? Então, a insulina e o glucagon, eles trabalham de maneira sinérgica, tá? Então, um vai aumentar e o outro vai diminuir a concentração de glicose. E aí vai mudar a responsividade nos tecidos. Só que o tecido nervoso, por ser o tecido mais nobre do nosso organismo, é o tecido que não vai faltar, tá? Então, ela não responde
a presença de glicose no organismo. Independente de ter ou não, ele sempre vai captar a glicose circulante no sangue, tá? Então, o último local que vai faltar glicose é no tecido nervoso. Pode diminuir o suprimento em outros tecidos, mas lá é o que não vai faltar, tá? Então, a responsividade em relação ao hormônio, a responsividade relacionada à glicose no tecido nervoso se torna diferente. Nas outras células, não. Eu preciso da insulina, e a insulina vai lá, né, permitindo a abertura. Mas isso também vai acontecer, né, a disponibilidade de glicose para as células nervosas também elas acontecem de forma diferente, porque a nutrição dela é diferente de outros tipos celulares, né? Ela precisa do astrócito para receber seus nutrientes. E aí a gente tem a finalização, né, da ação hormonal, tá? Então, o hormônio, ele precisa ser finalizado, né? A ação desse hormônio, ele termina, tá? Então, existe um momento em que ele é secretado, aí depois ele possui a sua ação e depois ela finaliza, né? Não é eterno, tá? Então, eu só coloquei um gráfico aqui para vocês, para mostrar, né? Então, aqui, ó, existe um tempo, né? Foi colocado aqui o tempo de 120 minutos, onde esse hormônio, ele secreta, aumenta, né? O nível de... aqui tá o nível de glicose, tá? Mas aí existe um aumento, né? E aí depois ela vai diminuindo, né? O nível de glicose aqui tá indicando o quê? Se o nível de glicose aumentou e depois diminuiu, significa que o hormônio está agindo, né? A insulina está agindo para que esse nível glicêmico diminua, tá? Então, significa o tempo necessário para reduzir a concentração do hormônio pela metade, tá? Então, quer dizer que o hormônio, quando ele é secretado, ele tem um tempo de vida, ou de ação, né? Então, a degradação hormonal é indicada pela meia-vida, tá? Então, aqui, vamos ver. Ó, aqui a gente tem um gráfico que mostra, o traçado vermelho mostra o nível de glicose no sangue. Onde estão os picos de glicose? São os picos onde temos as refeições, tá? Aqui é um exemplo. O café da manhã, aumentou o nível glicêmico no sangue, depois na hora do almoço. Aí provavelmente houve aí uma liberação a partir do fígado, né? Porque começa a baixar, ele vem para o fígado, ou houve um lanchinho aí no meio entre as refeições, né? Que aumentou o nível glicêmico. E aí, o traçado azul mostrando o nível glicêmico, o nível do hormônio insulina no sangue, né? Acompanhando esses picos de aumento de glicose, tá? Então, se aumentou a glicose, vem a insulina para tentar diminuir esse nível glicêmico no sangue, tá? Então, esse tempo no qual o hormônio está sendo degradado, então, é chamado de meia-vida. Então, sempre vai ser finalizado, tá? Então, o hormônio, ele age e ele finaliza. Que no caso aqui, né, quando ocorreu a diminuição do nível glicêmico. O pico estava alto e diminuiu depois, tá? Então, aqui houve uma finalização dessa ação hormonal. Senão fica só aumentando, aí o organismo não vai deixar de responder, tá? Então, o normal é isso. Tá sempre subindo e descendo. Que nem eu sempre falo, né, do exemplo da gangorra, tá? Então, ele vai... os limiares, eles se alteram, né? Esses limiares são bem estreitos, tá? E aí, eles vão oscilando aí nesses limiares. Então, o que a gente viu hoje? Que os hormônios, eles são... existem 6 critérios para determinar que aquilo é um hormônio, que aquela substância é um hormônio, né? Primeiro, a produção. A produção, então, pode ser
por uma estrutura glandular ou por células, né? Por células individuais. A secreção hormonal. O transporte, que precisa necessariamente ser pelo sangue. As concentrações, lembrando que a concentração do hormônio não precisa ser grande, ela pode ser pequena. A responsividade, ou seja, a resposta no qual esse hormônio está reagindo e finalizar, né, a ação desse hormônio. Então, para ser um hormônio, ele precisa desses 6 critérios. Se não estiver dentro desses 6 critérios, esse hormônio pode ser dito como um fator, um neuromodulador, um neuropeptídeo, tá? Então, assim, ele vai receber uma outra denominação, mas existem substâncias semelhantes aos hormônios por apresentarem estas outras características, mas não os 6 critérios, eles não se enquadram nesses 6 critérios, tá? Por exemplo, ele só pode ser transportado pelo sangue, mas mesmo assim é uma substância semelhante, né, aos hormônios. Aí, a partir daqui, gente, né, eu tenho aqui os principais hormônios do corpo, tá? Eu não vou entrar nessa parte, porque, assim, ela é muito extensa. E aí, eu prefiro ficar até com esse conteúdo aqui, tá? Aí, o que que acontece? Eu pedi uma tarefa para vocês, né? Para colocar lá no SAP. Uhum. O que que é essa tarefa? Eu mostrei para vocês, deixa eu só voltar aqui. Aqui. Então, a gente tem aqui uma figura humana, né? Então, mostrando aqui mostrando as glândulas, tá? Então, vocês vão escolher uma destas glândulas e vão procurar os hormônios que essas glândulas produzem, tá? E o efeito desses hormônios. Como base, vocês podem utilizar os slides dessa aula, tá? Depois vocês deem uma olhada, vocês vão perceber que tem uma grande quantidade de hormônios lá em cada glândula. E aí eu quero saber a ação hormonal. Pesquisem, tá? Não fiquem só nesse material que eu estou disponibilizando para vocês. Dá uma pesquisada lá para entender esse processo, tá? Aonde que ele atua, o que que ele faz. Vocês vão ver que é bem interessante. Então, é essa tarefa que vocês vão fazer, tá? Então, escolher uma glândula, verificar quais são os hormônios, porque assim, eu coloquei um geralzão de hormônios, tá? Então, cada vez que os pesquisadores vão aprofundando nas suas especialidades, a gente vai percebendo que vão sendo descobertos outros hormônios, né? Ou outros fatores. Tá? E eu quero a ação desses fatores. Então, a gente viu, né, durante a aula, por exemplo, o coração. Coração é um órgão que produz hormônio? Sim. Né? A gente viu lá, por exemplo, o fator natriurético. Né? O fator natriurético, ele produz hormônios. Os rins produzem hormônios? Sim. Né? Então, apesar dele estar atuando na produção da urina, ele também é um órgão endócrino. Estômago é um órgão endócrino? Vocês vão ver que existem células que produzem hormônios, tá? Então, assim, todos os tecidos de alguma maneira produzem alguma substância que é hormonal, que vai ter uma atuação, tá? Então, assim, sugiro que escolha uma glândula, um órgão, verifiquem esses hormônios e coloque lá a ação desses hormônios. Tudo bem? Tudo bem, professora? Essa atividade ela vai valer mais ponto porque ela tem. Eu vou fazer depois. Não, eu preciso verificar lá quais são os itens
de composição da AC2, tá? Aham. Lembrando, gente, que semana que vem eu gostaria da participação de todos. Fazer uma apresentaçãozinha oral rápida, né, de 5 a 10 minutos, abordando algum conteúdo específico, o que entendeu, o que foi válido, o que não foi, tá? Eu gostaria de um feedback de vocês. Tá bom. Ótimo. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Não? Eu tô vendo aqui, assim, por exemplo, quem fala mais é o Fernando e a Mayara, né? O Paulo, ó, o Cauã, o Nicolas, estão tudo quietinho ali. Professora, tá me Sim? ouvindo agora? Tô, sim. Eu queria perguntar sobre as minhas notas, se a senhora já está conseguindo postar no sistema ou se ainda não aparece. Então, Paulo, olha, eu passei a sua situação lá pro Eduardo. Ele falou assim, me respondeu falando que eu poderia ficar tranquila, porque as notas ficariam disponíveis. Mas eu vou cobrar de novo, tá? Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo, tá? Eu não sei o que acontece que não aparece o seu nome lá no sistema ainda, para mim. Né? Uhum. Mas eu tenho todas as notas e toda vez que precisar, eu vou disponibilizar isso pro coordenador, tá? Tá. Mas Professora, vou falar de novo, porque assim, é preocupante, né? Porque a gente já tá quase no final do semestre e o seu nome não tá lá ainda. E você Eu tá falei com acompanhando, ele. né? E você tá acompanhando. Eu tentei falar com ele também já umas 3 vezes. Aí da última ele até pediu uns dados meus, só que agora eu não consigo, o site lá não tá nem carregando, então eu não consigo ver se já subiu meu nome ou não. Tá. Ontem eu também tentei acessar o WAE, eu não consegui, né? Sei lá o que está acontecendo com o sistema, tá? Mas assim, eu também não consegui para poder ter acesso às notas. Às vezes Uhum. professora, acontece. eu reparei que lá na faculdade estão com alguns problemas no sistema, né? E já há algum tempo. Desde ontem não consigo entrar também no Aluno Net. Sim. Na minha, no meu campus lá aparece algumas matérias que eu não curso, que eu já eliminei. Uhum. E a matéria da senhora tá lá como eu tô reprovado direto. Isso daí isso aparece, isso é normal, viu? Normal. Ah, Mas assim, estar reprovada lá, por enquanto, é comum, tá? Depois que a gente insere as notas, é que aparece como aprovado. Mas tudo bem. é por questão sistêmica mesmo, porque ainda não dá para colocar como aprovado, tá? Mas não se Exato. preocupe com isso. Quando chegar lá, mais para o final, se acontecer alguma coisa e continuar aparecendo como reprovado, se você, né, porque assim, você está acompanhando, você tem as notas, e aí é porque Uhum. alguma coisa no sistema. Tá? Então a gente vai aguardando até um pouquinho mais à frente, e vocês vão me informando. Aí, Paulo, eu vou de novo pontuar essa tua situação pro Eduardo, tá? Tá. Mas assim, eu tô guardando todas as notas, eu tô vendo que você tá acompanhando, que você tá participando, tá? Então, assim, pode ser que esse semestre traga alguns problemas ainda, né? Por causa de toda essa situação que a gente tá. Mas tem como resolver, tá? Às vezes demora, já vi outros casos que o aluno foi só resolver no semestre seguinte. Uhum. Só que dá trabalho, né? A gente leva uma canseira uma canseira, né? Até tentar resolver, tá? Mas Uhum. vai ser resolvido sim. Obrigado. Tá ótimo. Alguma outra pergunta? Não. Não? Bom, então é isso, gente. Tá ok, professor. Tá bom? Muito Boa semana obrigado. para vocês, bons estudos e até semana que vem. Obrigado. Tchau, até bom dia. Bom dia para Obrigado. você também. Tchau, tchau.